procuremos trilhar. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, põe a sua cruz no ombro e carregue. É a mensagem do Cristo. Então a equipe espiritual, ao voltar à Terra, no Rio de Janeiro, foi diretamente à casa de Dimas. Chegando lá na casa de Dimas, haviam várias pessoas visitando o enfermo, que é comum esse procedimento no interior, as pessoas visitarem alguém e apresentarem a sua solidariedade ao enfermo. Então, além das pessoas reencarnadas que estavam ali visitando Dimas, havia também alguns espíritos que queriam prestar homenagem a Dimas quando seu desencarne, aqueles que foram beneficiados por Dimas quando estava na ativa trabalhando. Então, a equipe espiritual, comandada pelo irmão Jerônimo, ao adentrar o quarto onde estava o enfermo, o moribundo, Dimas, uma equipe de espírito perguntou ao irmão Jerônimo se Dimas ia desencarnar naquele dia. Ele afirmou que sim. Então, o irmão Jerônimo aplicou um passes em Dimas. Ele, nesse momento do passe, ele se deslocou do corpo, saiu do corpo. Como Dimas pediu, antes de desencarnar, para quando chegasse o momento, fosse recebido pela sua mãe, que já tinha desencarnado alguns anos atrás, isso aconteceu. A sua mãe estava ali presente. Ele, ao se deslocar do corpo, ao sair do corpo, ao deixar o corpo, ele ficou sob os cuidados de sua mãe. E ele estava desfalecido, como vocês estão vendo aqui no slide, ele estava desfalecido no colo de sua mãe. Então, os espíritos ali presentes, o coração parou, o sangue parou de circular nas veias de Dimas, a esposa, a viúva, chorando ali, o médico da terra presente ali também, o filhinho ali chorando. Isso durou até o dia seguinte. Vocês estão observando aqui, meus amigos, no slide, que ainda há o fio fluídico ligando o cérebro de Dimas, espírito, ao cérebro do corpo dos restos mortais do defunto. Vocês observam aqui que o corpo de Dimas estava sob a visitação pública, o velório, muitas pessoas presentes, alguns espíritos também presentes, e Dimas desfalecido no colo de sua mãe. Ali André Luiz, Jerônimo, a enfermeira Luciana e outros espíritos amigos. Na pergunta 163 do Livro dos Espíritos, olha, o Livro dos Espíritos tem mais de 1019 perguntas. Nessa pergunta 163, Allan Kardec perguntou: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Será que nós, ao morrermos, nós temos consciência imediatamente que nós morremos? E os espíritos responderam ao codificador: não é assim imediatamente. Não, não é assim. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. É normal que nós, ao morrermos, ao desencarnarmos, é normal que nós passamos algum período lá em estado de perturbação. É normal que a gente fique lá, assim, um pouco desorientado ainda, naquele período de adaptação no plano espiritual, na sua nova vida. Allan Kardec diz, é como se uma pessoa acordasse de um sono profundo de vários dias. É assim que acontece com a alma, né, com as pessoas que desencarnam. Aconteceu um fato desagradável no velório de Dimas, que é importante nós falarmos desse fato. Olha, no velório, meus irmãos, não é lugar de conversação, de encontro social. Não é. O velório é um lugar de respeito, de profundo respeito. É um lugar de oração, de silêncio, de meditação. O que aconteceu? O cidadão
achou de relembrar um fato que aconteceu com Dimas. Ele começou a dizer ali no velório que Dimas morreu com um grande segredo. Então as pessoas que estavam presentes aí disseram, que segredo é esse? Todo mundo quer saber o segredo, né? Quem não quer saber um segredo? Ele disse, alguns anos atrás, Dimas ia passando por uma rua e foi testemunha ocular de um crime, de um homicídio. E ele não contou a ninguém. Então as pessoas se interessaram. Por quê? Como foi esse crime? Ele disse, ele ia passando por uma rua, algumas horas, altas horas da noite, e diante dele ia um gari. E nesse momento, um coronel que antigamente tinha coronel que comprava o título, né? Ele saiu da casa de uma madame, de uma senhora, naquela hora da noite, e nesse momento, o gari que ia na frente disse, coronel, o senhor saindo daqui agora, que é isso, coronel? Então o coronel não teve demora, puxou o punhal, deu 2 punhaladas no abdômen daquele homem e disse, desgraçado, você não viu nada. E nesse momento do crime, Dimas vinha atrás, disse, coronel, não faça isso não, coronel. E aí o homem caiu desfalecido, o coronel foi embora, fugiu, e Dimas socorreu aquele homem que morreu nos seus braços. Dimas não falou para ninguém. Veja que homem, que integridade, né? Que sentimento cristão desse homem. Não falou para ninguém. Não comentou com ninguém esse crime. Aí o cidadão, as pessoas presentes ali disseram assim, como é que você sabe disso? Ele disse, quando o coronel estava para morrer anos depois, ele era muito católico, e ele confessou ao padre esse crime e disse que Dimas sabia desse fato. O que aconteceu? O padre chegou em casa, contou à sua secretária o ocorrido, e a sua secretária saiu contando a outro também em segredo. Nesse momento, dessa rememoração desse fato, o coronel, o espírito dele, se aproximou daquele ambiente e, segurando no ombro do homem, disse, desgraçado, o que você tem a ver com isso? Por que você me chama para aqui, para esse ambiente? E o coronel, ao chegar no ambiente do velório, trouxe consigo mais 2 entidades inferiores, 2 espíritos obsessores, que incomodou o ambiente, que prejudicou ali a tranquilidade, a paz do velório. E nesse momento, o homem, como seus companheiros ali, sentiram o estremecimento do seu corpo. Ficaram, vamos dizer assim, trêmulos naquele momento, arrepiados naquela hora, pelo reflexo da agressão do espírito do coronel. Olha, por favor, quando vocês forem a um velório, mantenham silêncio. Respeitem a família do falecido, procurem orar, pedir a Deus por aquela criatura que acabou de desencarnar, o nosso irmão, pedir a Deus pelos seus filhos órfãos, pela viúva, pela mãe que está sofrida ali. Então é um ambiente de oração, o velório. A gente tem que respeitar a dor dos que ficaram, dos seus entes queridos, e respeitar também aquela criatura que deixou a terra naquele momento. Nesse momento que os obsessores se aproximaram do velório de Dimas, ele fica agitado. E os irmãos ali presentes, principalmente o irmão Jerônimo, aplicou um passe sobre a cabeça do enfermo, do defunto, e nesse momento Dimas acordou, vamos dizer assim, despertou, deu-se conta da sua nova situação. E aí Dimas viu o rosto de sua mãe, logo ele fez, minha mulher, meus filhos, minha mulher. Ele estava altamente preocupado com a sua família. Então ele viu a sua mãe, gritou, mamãe, oh minha mãe, mamãe, felicite
naquele momento em rever a sua mãe, a matrona, que já tinha desencarnado há muitos anos atrás, que estava ali ao seu lado. De forma que os espíritos pediram para que Dimas fizesse uma prece sobre o seu corpo, e nesse momento ele tentou balbuciar algumas palavras, mas não conseguiu raciocinar, coordenar as ideias, não conseguiu. Então, sob a inspiração espiritual de Jerônimo, fez com que um cidadão que estava ali presente no velório fizesse uma prece. Então aquele cidadão se fica de pé e começa a orar. Faz uma prece muito fervorosa em favor de Dimas, e a partir daquele momento o féretro sai no cortejo fúnebre e em direção ao cemitério. E Dimas vai acompanhando também. Geralmente levam os espíritos recém-desencarnados ali, já para eles já começar a se adaptar à sua nova situação espiritual. Então, o enterro foi para o cemitério, ia mais ou menos mais de 20 espíritos ali acompanhando o enterro, o cortejo fúnebre, e muita gente no enterro. Quando ia se aproximando do cemitério, na porta do cemitério, no portão, havia uma falange de espíritos inferiores, espíritos vampiros, espíritos famintos, porque muitos espíritos ficam ali para sugar os restos de energia vital que vão naqueles corpos, para eles fresquinhos. Então, quando o enterro foi se aproximando, aqueles espíritos vieram ao encontro daquele defunto, e nesse momento eles perceberam a presença dos espíritos amigos, benfeitores, que compunham ali o enterro. Então um disse: é protegido, é protegido. O outro disse: é protegido, não adianta. E saíram em debandadas, todos saíram em direção diferente, em debandada, porque aquele defunto era protegido. Eu não sei se algum de vocês tem conhecimento, mas Marilyn Monroe, a atriz americana, quando ela despertou no plano espiritual, ela observou que haviam 3 espíritos vampiros sobre seu corpo, sugando as suas energias espirituais. Então foi enterrado o corpo de Dimas. André Luiz observou que na catatumba próximo ao de Dimas, tinha uma jovem, o espírito de uma jovem, também recém-desencarnada, que estava presa aos restos mortais ali. Eu quero abrir um parêntese e citar uma pergunta que Allan Kardec fez aos benfeitores espirituais. É a pergunta 321. O codificador perguntou o seguinte: o dia da comemoração dos mortos, que é o dia de finados, né? É mais solene para os espíritos do que outros dias? Será que, vamos dizer assim, os espíritos se trocam para ir ao cemitério, se encontrar com seus entes queridos? E os mentores responderam: os espíritos vão ao cemitério nesse dia porque são chamados, mas para eles é como um outro dia qualquer. Então não é um dia importante, não é um dia especial. De forma que o dia de finados é importante para nós, né, nós nos lembrarmos de nossos entes queridos que já se foram para a espiritualidade, mas para os espíritos é como um dia qualquer, um outro dia qualquer. Inclusive nós devemos nos lembrar dos nossos irmãos que já se foram todos os dias, e não só no dia de finados, porque todos os dias é o dia dos espíritos, é o dia dos mortos, é o dia dos nossos irmãos que estão vivos, ativos lá, trabalhando, vivendo, servindo, aprendendo, evoluindo.